Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Patrícia e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Zilpa, a serva de Lia. Eu vou ler Gênesis 30, do 10 ao 13, onde conta que ela, Zilpa, deu filhos a Jacó. Então, na palavra de Deus está escrito assim: Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer. Então, quando eu li esse texto, eu pensei, nossa, o que que eu vou falar que de Zilpa deu filhos a Jacó, né? A mais do que já está escrito. A gente lê ali, já sabe o nome dos filhos e tal, né? E o que Lia sentiu quando cada um nasceu. Mas a palavra de Deus é muito mais profunda do que isso. Então, nós podemos aprender muito mais com esse trecho que somente explica como foi que Zilpa deu à luz a esses dois filhos de Jacó. Então, como nós sabemos, Zilpa era escrava de Lia e naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, né? Lia teve filhos, mas ela parou, né, um tempo de ter mais, ela queria ter mais. Isso era uma honra para a mulher, né? Dar muitos filhos para seu marido. E como ela parou um pouco de ter filho ali, ela pegou e ofereceu a sua serva, a sua escrava para o seu marido. Ela tinha esse poder sobre essa outra mulher, né? E aí, só que os descendentes seriam considerados da família da esposa mesmo, que era chamada esposa, né? Eram considerados da família desse casal e não da escrava ou da concubina. Lia era proprietária de Zilpa e Lia tinha todos os direitos de procriação sobre Zilpa. Ela que controlava o acesso que Zilpa teria com o seu marido, né? O comportamento sexual de Zilpa também era controlado por Lia. Bem, vamos pensar um pouquinho agora na Zilpa, o que que significa o nome dela. Do hebraico, eu encontrei, significa um pingo, uma gota de orvalho. Também pode ser traduzido como gota ou gotejar. O que que uma gota, né, um gotejar fica fazendo? Quando você ouve uma gotinha insistente num vazamento, alguma coisa, é uma persistência, é uma perseverança. Continuar acreditando e agindo de acordo com aquilo que Deus tem de propósito na tua vida, né? Então, não era simplesmente procriar, mas Deus tinha um propósito na vida de Zilpa, que era dar dois dos filhos que Jacó teve, dos 12 que ele teve, né? Então, é muito importante a gente sempre persistir nas coisas. Se você sabe que Deus tem um propósito na tua vida e ainda não aconteceu, você precisa persistir, né? Como uma gotinha que fica ali gotejando. Outra coisa interessante que eu li na Bíblia foi que em Gênesis 31:50 conta que Jacó e Labão fizeram um acordo, onde Jacó não poderia ter outras esposas além de Lia e Raquel. Depois da morte delas, das esposas, né? A Bíblia só conta sobre a morte de Raquel, mas depois que elas morreram, Zilpa e Bila foram consideradas possivelmente como esposas de Jacó. Então agora a gente pode dizer que Zilpa mudou de status. De concubina de Jacó passou a ser esposa de Jacó, né? E por consequência disso passou a ser mãe dos seus próprios filhos. Porque, como nós lemos, quem escolheu o nome dos filhos foi Lia, né? Quem levava a fama de ser mãe dos filhos de Jacó era Lia. E agora nós podemos ver que Zilpa alcançou esse status de mãe
pela sua devoção à sua senhora, né, a Lia, sempre respeitosa com as suas atitudes, humilde, sempre usando de sabedoria, né? A gente não vê ela se pronunciar ali na Bíblia, dando palpite ou falando alguma coisa, reivindicando, né? Assim, bem diferente de Agar, né, com Sara, que até Sara teve que expulsar ela, Abraão teve que expulsar ela do acampamento. Mas Zilpa não. Zilpa sempre se mostrou sábia, cooperativa, submissa, mesmo que ela ainda não fosse considerada esposa ou mãe, né? E diferente de Lia e Raquel também, que viviam brigando, vendo quem que era melhor e competindo. Então, essa atitude de Zilpa levou os seus filhos, né, Gade e Azer, a serem incluídos na história de Jacó. Durante a leitura ali da Bíblia sobre, né, tudo o que aconteceu com os filhos de Jacó, a gente pode perceber que os filhos das concubinas quase não davam palpite, eram seguidas mais as ideias, né, dos filhos das esposas mesmo, né? Então, a partir disso, dessa atitude, né, de Zilpa, além de serem incluídos na história de Jacó, os filhos dela também receberam bênçãos especiais na morte de Jacó, né? A gente pode ler na Bíblia, ali mais para frente, quando Jacó morre, ele dá uma bênção para cada filho e eles, cada um, recebeu uma bênção especial. Eles são os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E os filhos de Zilpa também foram incluídos nessa bênção, nessa determinação de Deus. Então, que nós, né, como mães, que sempre fazemos tudo pelos nossos filhos, queremos um futuro melhor para eles, podemos nos espelhar em Zilpa, porque ela também, bem quietinha ali, obediente, foi trabalhando, né, sendo considerada no final e como mãe e também os seus filhos, ela podendo ver os seus filhos recebendo bênçãos assim que chegam até nós, né? Até hoje as bênçãos chegam até nós desse povo que Deus separou, dessas tribos aí. Duas dessas tribos são Gade e Azer, que são os filhos de Zilpa. Deus abençoe você como esposa, como mãe. Louve a Deus por esse status que você tem e seja fiel sempre, né? Porque Deus te deu isso como um presente. Você é só você, esposa e mãe. E isso é maravilhoso. Deus abençoe.